Olá, bom dia, bem-vindos alunos do nono ano a mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós faremos a avaliação de recuperação da primeira nota do segundo bimestre, ok? Hoje, dia 7 de junho, aula 27, semana 14. Deixa o celular na horizontal, deixa ele deitado, que aí vocês vão poder ler melhor as questões. Coloca o nome de vocês, digite seu nome completo e vamos ao texto. Nossa avaliação tem 2 textos. O primeiro texto com 4 questões e o segundo texto com 6 questões, totalizando 10, tá? Vou ler esse primeiro texto aqui para vocês, A Espada, de Luiz Fernando Veríssimo, ok? E depois vou fazer um breve comentário e ler também as questões para vocês. Uma família de classe média alta. Pai, mulher, um filho de 7 anos. É a noite do dia em que o filho faz 7 anos. A mãe recolhe os detritos da festa. O pai ajuda o filho a guardar os presentes que ganhou dos amigos. Nota que o filho está quieto e sério, mas pensa, é o cansaço. Afinal, ele passou o dia correndo de um lado para o outro, comendo cachorro-quente, sorvete, brincando com os convidados, por dentro e por fora da casa. Deve estar cansado. Quanto presente, hein, filho? É. E esta espada? Mas que beleza! Esta eu não tinha visto. Pai, e como pesa! Parece uma espada de verdade. É de metal mesmo. Quem foi que deu? Era sobre isso que eu queria falar com você. O pai estranha a seriedade do filho. Nunca o viu assim. Nunca viu nenhum garoto de 7 anos sério assim. Solene assim. Coisa estranha. O filho tira a espada da mão do pai e diz: Pai, eu sou Thunderboy. Thunderboy? Garoto trovão. Muito bem, meu filho. Agora vamos para a cama. Espere. Esta espada estava escrito: eu a receberia quando fizesse 7 anos. O pai se controla para não rir. Pelo menos a leitura de história em quadrinhos está ajudando a gramática do guri. Eu a receberia. O guri continua. Hoje ela veio. É um sinal. Devo assumir meu destino. A espada passa a um novo Thunderboy a cada geração. Tem sido assim desde que ela caiu do céu, no vale sagrado do Bentael, há 7.000 anos, e foi empunhado por Ramil, o primeiro garoto trovão. O pai está impressionado. Não reconhece a voz do filho e a gravidade do seu olhar. Está decidido, vai cortar as histórias em quadrinhos por uns tempos. Certo, filho, mas agora vamos. Vou ter que sair de casa. Quero que você explique à mamãe. Vai ser duro para ela. Conto com você para apoiá-la. Diga que estava escrito: era meu destino. Nós nunca mais vamos ver você? Pergunta o pai, resolvendo entrar no jogo do filho, enquanto o encaminha sutilmente para a cama. Claro que sim. A espada do Thunderboy está a serviço do bem e da justiça. Enquanto vocês forem pessoas boas e justas, poderão contar com a minha ajuda. Ainda bem, diz o pai. E não diz mais nada, porque vê o filho dirigir-se para a janela do seu quarto e erguer a espada como uma cruz e gritar aos céus: Ramil! E ouve um trovão que faz estremecer a casa e vê a espada iluminar-se e ficar azul, e seu filho também. O pai encontra a mulher na sala. Ela diz: viu só? Trovoada. Vai entender esse tempo. Aí agora é a voz do pai, né? Quem foi que deu a espada para ele? Não foi você? Pensei que tinha sido você. Tenho uma coisa para te contar. O que é?
senta primeiro. Então, assim, o pai e a mãe vão conversar, né? Acabou a história, né? Vamos para a primeira questão. Mas, assim, antes de entrarmos na primeira questão, a gente vê, assim, o que é a crônica? Como eu já disse, né? São coisas do cotidiano que são relatadas. Quem não foi a criança que se imaginou sendo um super-herói, né? Brincando, né? De Batman, Super-Homem, Supergirl, Mulher Maravilha, né? Então, assim, de super-herói, quem não foi, né? Então, assim, essa história conta mais ou menos isso, só que na verdade, vem um fato, assim, bem extraordinário, que o pai não acredita na palavra do filho. Vai conversar com a esposa, mas a esposa vai revelar um grande segredo, que o menino não estava contando uma mentira. É uma coisa meio fantasiosa, assim, que a gente chama até de estereótipo, de clichê. É uma coisa assim que você pensa que vai ser daquele jeito, só que na verdade não é. Porque você pensa assim, poxa, festa infantil, uma festa normal, não tem muita coisa que vai acontecer, e de repente vem uma coisa. Então, assim, essa crônica, ela, ao mesmo tempo, ela é muito parecida com um conto, com esse conto maravilhoso que a gente já viu, né? Só que realmente é uma crônica, tá, minha gente? E ela vai falar sobre isso, sobre coisas fantasiosas, mas que na hora lá aconteceu, né? O menino realmente era o predestinado, coisa e tal, né? Só que vocês podem ver, além de ser porque é um assunto do dia a dia, uma festa infantil que vai acontecer e tal, só que traz uma grande reviravolta, que é esse menino virar um super-herói, né? E uma criança tão séria, que criança não é desse, vou não sei o que, parará, eu tenho que assumir o meu papel, vou sair de casa, vou defender os fracos e oprimidos, coisa e tal. Não é fala de criança, é uma coisa bem diferente, né? Fosse uma criança de 7 anos que estivesse fazendo aniversário, tava já tava cansado, já devia estar dormindo uma hora dessa tal. Mas aí acontece toda essa reviravolta, né? Bem fantasiosa, mas é uma crônica, tá? Aí a gente tem aqui, né? Primeira questão. Não vou me alongar muito não, porque para eu explicar as questões em pouco tempo, porque a gente já está em 7 minutos para não ficar muito longo. Primeira questão. O humor da crônica, né? Porque é uma crônica humorística, tá? Narrativa, mas ao mesmo tempo humorística, né? Porque tá contando, né, essa peripécia aí, o pai, o menino. O pai, não, meu Deus do céu, esse menino tá ficando doido. Não, vou cortar os quadrinhos dele agora, o menino bem sério. Não, eu sou um super-herói, não sei o quê, tá? Então, o humor da crônica consiste em, letra A, o pai não saber quem presenteou o filho com a espada. B, o filho conseguir fazer o pai mergulhar em sua fantasia. C, a mãe ter medo de trovoada. D, o pai lamentar não ter sido o Thunderboy de sua geração. Ou letra E, o filho saber falar corretamente português aos 7 anos. Então, você vai ver qual a resposta correta e vai marcar, tá? O humor da crônica. 2. O 2 vocês vão considerar 5 questões aqui para responder o número 2. Então, 1. Né, considere as seguintes afirmações para em seguida responder a questão número 2. 1. Em um dado momento da crônica, o pai procura associar o relato fantasioso do filho ao fato de um menino ler história em quadrinho. Ele faz esse paralelo. 2. O pai considera que a leitura de histórias em quadrinhos contribui para que o filho amplie seus conhecimentos gramaticais. 3. Podemos caracterizar a espada do Thunderboy como pesada e metálica? 4. A postura séria e solene apresentada pelo filho naquela noite condiz com o comportamento habitual de crianças da sua faixa etária? 5. Segundo a crônica, a espada do Thunderboy foi confeccionada no Vale Sagrado do Bentael. Então, tem 5 afirmações. Número 2. De acordo com as afirmativas, marque o que é certo sobre elas. Todas as afirmativas
são verdadeiras. B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. C. Apenas as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. D. As afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. E. Somente a afirmativa 4 é falsa. Então, você, de acordo com aquelas afirmativas que foram dadas, você vai ver qual é a resposta correta aqui, tá? 3. E não diz mais nada. Por que vê o filho dirigir-se para a janela do seu quarto e erguer a espada como uma cruz? Há entre as orações acima uma respectiva relação de, né? Porque aqui tem duas orações, tá? Quando fala assim, e não diz mais nada. Aí vem outra. Porque vê o filho dirigir-se para a janela do quarto e erguer a espada como uma cruz, né? Essas duas orações, qual é a relação entre elas? De fato e consequência? Letra A, de fato e consequência. B, de fato e causa. C, de fato e solução. D, de fato e finalidade. E, de fato e conclusão. Então, você vai ter que ver qual dessas questões, essas duas orações, elas estão relacionadas. Acontece um fato e desse fato tem uma consequência. Acontece um fato e tem uma causa. Tem um fato e tem uma solução. Tem um fato e tem uma finalidade. Ou tem um fato e tem uma conclusão. Então, você vai ver qual dessas questões aí deve ser marcada, tá? Uma dessas está correta. A última pergunta desse bloco, que depois a gente vai para o outro bloco, para o outro texto. Após a suposta partida do filho, a condição imposta para que os pais possam continuar vendo é que eles, que o menino fala, né, vou ter que partir, vou ter que ir embora. Aí o pai pergunta, poxa, você vai, mas a gente nunca mais vai se ver? Mas aí o menino impõe uma condição. Tá lá no texto. Vamos ver. Letra A. Continue sendo pessoas boas e justas. B. Não contem a ninguém sobre o garoto trovão. C. Também trabalhem a favor do bem e da justiça. D. Aceite um destino escolhido pelos deuses para o seu filho. E. Guardem a espada com toda segurança. Então, você vai responder a questão, tá certo? Eu vou dar uma pausazinha aqui bem rapidinho para eu responder essas questões de qualquer jeito, para eu passar para a segunda página, ó, que aqui, ó, a gente vai ter, ó, clique em próxima para continuar a avaliação. Na sessão seguinte, você vai ler outra crônica e vai responder mais 5 questões sobre a mesma para finalizar a prova. Então, eu vou responder aqui para eu passar para a próxima página, tá? Vou dar uma pausazinha aqui bem rapidinho. Eu já respondi aqui, certo? Voltei, né? Já respondi. Vou clicar aqui em próxima, tá? Próxima. Aí já vai aparecer aqui, ó, o segundo texto, que é A Nuvem, de Rubem Braga, tá? E aí vocês vão responder 6 questões. Vou ler o texto. Fico admirado como é que você, morando nesta cidade, consegue escrever uma semana inteira sem reclamar, sem protestar, sem espinafrar. E meu amigo falou da água, telefone, light em geral, carne, batata, transporte, custo de vida, buracos na rua, etc, etc, etc. Meu amigo está, como dizem as pessoas exageradas, grávido de razões. Mas que posso fazer? Até que tenho reclamado muito isto e aquilo. Mas se eu ficar resingando todo dia, estou roubado. Quem é que vai aguentar me ler? Acho que o leitor gosta de ver suas queixas no jornal, mas em termos. Além disso, a verdade não está apenas nos buracos das ruas e outras mazelas. Não é verdade que as amendoeiras neste inverno deram um show luxuoso, as folhas vermelhas voando no ar? E ficaria demasiado feio eu confessar que há uma jovem gostando de mim? Ah, bem, sei que esses encantamentos de moça por um senhor maduro duram pouco. São caprichos de certa fase. Mas que importa? Esse carinho me faz bem e eu recebo terna e gravemente, sem melancolia,
Porque sem ilusão, né? Ele se irá como veio, leve nuvem solta da brisa, que se tinge um instante de púrpura sobre as cinzas de meu crepúsculo. E olhem, só que tipo de frase estou escrevendo. Tome tenência, velho Braga, deixe a nuvem, olhe para o chão e seus tradicionais buracos. Então, assim, é uma crônica, né, em que o narrador tá falando que não adianta estar só criticando, falando, isso tá chato, isso não presta, não sei o quê. Os leitores não vão aguentar, ele fica tão ranzinza, né? Ele pode falar sobre outro assunto. Os leitores gostam de ver as suas próprias críticas escritas, não a crítica do autor, né? Algumas vezes, alguns leitores ficam chateados. Oh, meu Deus, é igual dentro de casa, né? Acredito não. Misericórdia, fulano só vive reclamando. Reclama demais da vida, né? Então, assim, e aí ele vai falar, ele é um homem maduro, tem uma moça mais jovem gostando dele. Será que se eu contar uma história de amor, que essa moça tá gostando de mim, será que isso vai dar certo? O pessoal vai gostar, não sei o quê. Aí a gente não fala, né? Aterriza, você tá no mundo da lua. Então, por isso que ele fala assim, ó, deixe a nuvem, olhe para o chão. Então, para de sobrevoar, né? Cai, fica, né, sóbrio, fica na tua, cai aí no chão, tal, né? Caminha, sai do mundo da lua. Então, é mais ou menos sobre isso. Tá falando de coisas cotidianas que acontecem, né? Buraco na rua, preço de energia que vai aumentar agora em junho, né? Esse texto não é de agora, mas assim, é atual, que tem muita coisa que a gente reclama. A gente reclama do trabalho, reclama da escola, reclama até do dia. Poxa, por que hoje choveu? Eu queria que fosse sol. Poxa, por que tá sol? Eu queria que chovesse. Então a gente reclama de tudo, né? Então, o texto é mais ou menos sobre isso. É uma crônica, né? Do dia a dia, como toda crônica. Questão número 5, que aqui vai ter 6 questões, tá? É correto afirmar que a partir da crítica que o amigo lhe dirige, que o amigo vai dirigir uma crítica para esse escritor, né? O narrador cronista, letra A, sente-se obrigado a escrever sobre assuntos exigidos pelo público? B, reflete sobre a oposição entre literatura e realidade? C, reflete sobre diversos aspectos da realidade e sua representação na literatura? D, defende a posição de que a literatura não deve ocupar-se com problemas sociais? Ou letra E, sente que deve mudar seus temas, pois sua escrita não está acompanhando os novos tempos. Então, de acordo com o texto, vocês vão ver qual é a resposta correta, tá? 6. E olhem só que tipo de frase estou escrevendo. O sinal de pontuação utilizado para indicar, né, que foi essa exclamação aí, ó, que é o tracinho com esse pontinho, a exclamação. Esse sinal serve para indicar o quê? Letra A, uma admiração. Letra B, uma pausa. Letra C, uma indagação. Ou letra D, uma continuação. Então, você vai indicar esse sinal de pontuação, o que ele significa. 7. De acordo com o texto, qual a explicação que o cronista deu por ter deixado de reclamar? A, por ele estar doente. B, por ele estar estudando outras coisas. C, porque se continuasse reclamando, ninguém aguentaria ler suas crônicas. D, porque suas crônicas não estavam mais sendo publicadas. Então, a resposta correta, que é bem óbvia, né? 8. Segundo o texto, o que o autor quis dizer quando mencionou o termo grávido de razões? Né? Quando ele fala assim, grávido, que ele fala lá no começo do texto, aqui, ó. Aqui, ó. Meu amigo está, como dizem as pessoas exageradas, grávido de razões. Grávido é quando a gente gesta, quando a gente vai dar à luz, né? Então, vamos ver qual é a lógica aqui, tá? Então, aqui, ó. Número 8. Segundo o texto, o que o autor quis dizer quando mencionou o termo grávido de razões? A, não tinha razão.
B, estava cheio de razões? C, suas razões não eram boas? Ou D, a razão não era suficiente? Você vai ver qual é a resposta correta. 9. Com relação ao gênero do texto, é correto afirmar que a crônica, letra A, parte do assunto cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas? B, tem como função informar o leitor sobre os problemas cotidianos? C, apresenta uma linguagem distante da coloquial, afastando o público leitor? D, tem um modelo fixo, com um diálogo inicial, seguido de argumentação objetiva? Ou letra E, consiste na apresentação de situações pouco realistas, em linguagem metafórica? Você vai ver qual é a resposta correta. A última questão, número 10, vocês vão ver 3 afirmativas e vão responder a número 10. Primeira afirmação, né? São 3. A fala do amigo na abertura do texto revela que ele atribui a um cronista profissional a função de se pronunciar o mais criticamente possível diante dos dramas existenciais maiores que afligem a humanidade. 2. O cronista supõe que seus leitores não esperam que ele se dedique a protestar o tempo todo, deduzindo-se daí que ele considera a possibilidade de uma crônica adotar uma tonalidade mais leve. 3. O escritor se vale dessa crônica para sustentar a convicção de que a maior parte dos seus textos corresponde perfeitamente à expectativa do amigo. Em relação ao texto, está correto apenas a que se afirma em letra A, 1 e 2. A 1 e a 2 estão corretas, então a terceira está errada. B, 1 e 3, então quer dizer que a segunda está errada. C, 2 e 3, então quer dizer que a primeira está errada. D, 1, então quer dizer que a 2 e a 3 estão erradas. Ou letra E, 2, então a 1 e a 3 estão erradas. Então você vai ver qual é a afirmação correta, se é letra A, B, C, D ou E. Deixa aqui para vocês, né, uma mensagem. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Então, um beijo, boa sorte para vocês, uma ótima prova. No final aqui, quando vocês enviarem, vocês vão poder ver a pontuação de vocês, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, boa sorte. Tchau, tchau.